O que acontece quando uma noiva arrogante expulsa a sogra pobre da própria festa de luxo? Bianca acreditava que o dinheiro comprava tudo, mas o que ela encontrou dentro do bolo de casamento a deixou sem fôlego. O que aconteceu naquele salão luxuoso em Gramado mudaria sua vida da forma mais inesperada possível. No luxuoso condomínio em Gramado, a mansão da família Cavalcante brilhava sob a luz de 500 velas para o casamento de Bianca e Ricardo. Bianca, ajustando seu vestido de 15 mil reais, percebia algo que destoava daquela perfeição absoluta. No canto do jardim, perto da mesa de doces finos, um homem simples com roupas de linho rústico ajustava um pequeno cesto de vime. Ele não era garçom, nem convidado, e seus olhos pareciam observar não a decoração caríssima, mas o peso no coração das pessoas ali presentes. Bianca sentiu um calafrio inexplicável, uma irritação que nascia sem motivo, ao notar que ele segurava uma velha chave de ferro. Aquela peça antiga não pertencia àquela casa moderna e cheia de tecnologia. Ela tentou chamar a segurança imediatamente, mas o homem se movia com uma serenidade que a fez hesitar por um longo segundo. Ele não disse uma única palavra, apenas colocou uma pequena pedra branca sobre a toalha de seda e se retirou para a sombra das árvores. O clima festivo continuou com música clássica, mas Bianca não conseguia tirar os olhos daquela pedra simples. Ela sentia que sua autoridade absoluta foi silenciosamente desafiada diante de todos os seus convidados influentes. Por que um estranho deixaria um objeto tão comum em um lugar destinado ao luxo supremo? A presença dele trazia uma paz que incomodava o ego inflado daquela noiva tão poderosa. Será que a verdadeira riqueza pode ser medida pelo que carregamos nas mãos ou pelo que guardamos na alma? Se você acredita que Deus se manifesta nos detalhes mais simples da vida, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar esta jornada de transformação. Bianca caminhou até a mesa e, com um gesto de desprezo, empurrou a pedra branca para o chão gramado. Ela não sabia que, ao rejeitar aquele símbolo, estava virando as costas para a única coisa sólida em seu futuro. O banquete seguia regado a champanhe francês, mas o ar parecia ter ficado mais pesado para a jovem herdeira. O homem de linho observava tudo de longe, com um olhar de profunda compaixão por aquela mulher que tinha tudo, mas não possuía nada. Ele representava a verdade nua, enquanto Bianca se vestia com camadas de ilusões e seda cara. A noite estava apenas começando, e o destino de Bianca estava prestes a mudar de uma forma que nenhum dinheiro poderia evitar. Você já sentiu que algo muito simples tentou te avisar sobre um grande perigo que estava por vir? Passaram-se 5 longos anos desde aquela noite de velas e seda em Gramado. O silêncio na cobertura luxuosa de Porto Alegre agora é ensurdecedor para Bianca. Ela vive cercada por móveis caros, mas todos estão cobertos com lençóis brancos, como fantasmas de uma vida que morreu. O divórcio litigioso com Ricardo foi violento, e a falência da empresa de mármore de seu pai foi o golpe final. Bianca perdeu as joias, as propriedades e, principalmente, o respeito daqueles que antes a bajulavam. Ela está sentada no chão frio da cozinha vazia, observando o pôr do sol que não traz mais esperança. De repente, a campainha toca, um som que não acontecia há meses naquele corredor solitário. Ao abrir a porta, o coração de Bianca falha uma batida ao ver o mesmo homem do casamento. Ele não tem uma única ruga a mais no rosto e veste a mesma túnica de linho simples. Seus pés estão em sandálias gastas, mas ele caminha com a dignidade de um rei que não precisa de trono. Ele entra no apartamento sem pedir licença, movendo-se com uma naturalidade que desarma qualquer resistência. O estranho caminha até o balcão de granito, que agora apresenta uma rachadura profunda e feia. Ele coloca um pequeno pedaço de pão caseiro sobre a pedra fria, e o aroma de trigo invade o ambiente. Bianca sente as pernas fraquejarem diante daquela presença que irradia uma autoridade mansa e inabalável. A fome da alma é a única que o dinheiro não consegue esconder sob o mármore, diz ele. Sua voz soa como um abraço de pai, e ao mesmo tempo como um trovão que estremece as mentiras. Ele olha nos olhos dela com uma profundidade que parece ler cada pecado e cada lágrima escondida. O homem menciona que a pedra branca que ela jogou fora no casamento era o alicerce que ela precisaria hoje. Bianca sente um choque elétrico percorrer sua espinha ao perceber que ele sabe exatamente o que ela sentiu naquela noite.
Como ele poderia saber de um detalhe tão pequeno e tão pessoal de 5 anos atrás? Suas mãos começam a tremer, enquanto ela olha para o pedaço de pão, sentindo uma vergonha que nunca sentiu antes. Ela percebe que sua vida foi construída sobre areia movediça, disfarçada de pedras preciosas e luxo. O estranho não a julga com palavras duras, mas sua simples presença faz com que toda a soberba de Bianca desmorone. Ela quer gritar para que ele vá embora, mas sua alma grita para que ele fique e preencha aquele vazio. O apartamento, antes um símbolo de status, agora parece uma cela de prisão, onde ela é a única prisioneira. Ele toca suavemente na rachadura do granito, e por um momento, Bianca sente que ele está tocando em sua alma partida. O silêncio entre eles é preenchido por uma verdade que ela evitou durante toda a sua existência de privilégios. Agora, diante da miséria real, a máscara de porcelana da grande herdeira finalmente começa a apresentar fissuras profundas. Se você sente que a justiça de Deus está chegando para colocar cada coisa em seu devido lugar, apoie este vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal, pois a verdade que Bianca tentou esconder está prestes a ser revelada por inteiro. O estranho aponta para o pão e diz que a vida não é feita daquilo que acumulamos, mas do que dividimos. Bianca lembra-se de como negou até as migalhas de atenção para aqueles que eram considerados inferiores por ela. Ela se sente pequena, como se fosse a menor das criaturas sob o olhar atento e misericordioso daquele homem. As lágrimas começam a descer por seu rosto, limpando a maquiagem cara que ela ainda tentava usar como armadura. O homem de linho não oferece dinheiro ou soluções mágicas para suas dívidas financeiras impagáveis. Ele oferece algo muito mais perigoso e libertador: a oportunidade de encarar quem ela realmente se tornou. Bianca percebe que o luxo era apenas um ruído para abafar o grito de socorro de seu próprio espírito sedento. Ela olha para as mãos dele e vê marcas de trabalho duro, contrastando com suas mãos que nunca carregaram peso. O estranho caminha em direção à varanda e observa a cidade lá embaixo, onde milhares de pessoas correm atrás do vento. Ele fala sobre o dia em que o bolo de 7 andares apodreceu diante dos olhos de toda a alta sociedade de Gramado. Bianca baixa a cabeça, lembrando-se da humilhação que causou a sogra e da farsa que foi seu casamento infeliz. Cada palavra dele é como um bisturi que remove o orgulho infectado que ela cultivou por tanto tempo. Ela sente que está nua diante do Criador, sem nenhum colar de pérolas para esconder seu pescoço curvado. O homem volta-se para ela e pergunta se ela está pronta para descobrir onde a verdadeira fundação de uma casa deve ser posta. O mistério daquele encontro começa a se transformar em uma clareza dolorosa, mas necessária para o seu recomeço. Bianca entende que não é o apartamento que está vazio, mas sim o seu coração que nunca deixou ninguém entrar. A jornada para fora da escuridão é longa, mas o primeiro passo é reconhecer que a luz sempre esteve lá. O estranho se aproxima da porta, deixando o pedaço de pão como o único tesouro real naquele palácio de lençóis. A história agora retrocede ao dia do casamento, revelando toda a prepotência de Bianca em sua ascensão ao topo da elite de Gramado. Dona Inês, a sogra de Bianca, era uma mulher de mãos calejadas e alma nobre que criou seu filho, Ricardo, lavando pilhas de roupas para fora sob o sol quente. Ela chegou à festa vestindo seu melhor traje de domingo, segurando um presente embrulhado com carinho em papel de jornal. Um antigo relicário de prata, a única herança de sua família. Bianca, ao ver a sogra tão simples no meio de convidados vestidos com marcas internacionais, sentiu uma vergonha corrosiva que se transformou em crueldade. Com um olhar gélido, ela barrou a entrada de Inês no salão principal, ordenando que os seguranças a levassem para a área de serviço. Este lugar exige uma classe que você claramente não possui, Inês, sussurrou Bianca com um sorriso de desprezo que cortou o coração daquela mãe. Ricardo, dominado pela ambição e pelo medo de perder o status que o casamento traria, apenas abaixou a cabeça e ignorou o choro silencioso de sua própria mãe. Ele escolheu o brilho dos lustres de cristal em vez da luz do amor materno, selando ali mesmo o destino de sua queda futura. No fundo daquela cena de humilhação, o estranho de linho observava tudo atentamente, encostado em uma pilastra de mármore. Ele viu quando Dona Inês foi conduzida pelos fundos, onde foi esquecida e obrigada a se sentar sozinha em um caixote de madeira sujo. O conflito espiritual estava plantado.
Bianca acreditava piamente que a dignidade vinha do preço da etiqueta, enquanto Inês oferecia o único tesouro real que possuía. O homem de branco caminhou lentamente até a cozinha, onde o barulho das panelas e o estresse dos garçons eram constantes. Ele não disse nada, mas sua presença fez com que o caos da equipe de serviço diminuísse por alguns instantes sagrados. Ele viu Dona Inês apertando o relicário contra o peito, rezando para que a felicidade do filho fosse maior que a dor de sua rejeição. Naquele momento, o contraste era absoluto. A festa brilhava por fora, mas apodrecia por dentro através da exclusão e do orgulho desmedido. Bianca circulava pelo salão como uma rainha, sem saber que estava construindo seu castelo sobre o sofrimento alheio. O estranho se aproximou de Dona Inês e, com um gesto suave, tocou em seu ombro, transmitindo uma força que ela não conseguia explicar. Ele sussurrou que o que é invisível aos olhos do mundo é o que realmente sustenta o céu. Inês sentiu um calor reconfortante e parou de chorar, sentindo que não estava mais sozinha naquele corredor escuro e frio. Enquanto isso, no salão principal, os brindes eram feitos com hipocrisia, pois ninguém ali realmente amava o casal, apenas o seu poder. O homem de linho voltou para o jardim, deixando para trás um rastro de paz que Bianca teimava em ignorar. Ela estava ocupada demais conferindo se cada flor estava na posição correta, ignorando a flor da misericórdia que murchava em sua alma. A elite de Gramado comentava sobre a perfeição do evento, sem imaginar que a base de tudo era a traição de um filho e a soberba de uma noiva. O relicário de prata, embora parecesse pobre aos olhos de Bianca, carregava orações de gerações que o dinheiro nunca poderia comprar. A injustiça cometida contra aquela mulher humilde clamava aos céus, e o juiz estava presente, caminhando entre as mesas de luxo. A verdade estava prestes a vir à tona, e o brilho das joias não seria suficiente para iluminar a escuridão que viria. Bianca sentia uma inquietação crescente, uma sombra que parecia segui-la por todos os cantos daquele jardim impecável. Ela olhava para o estranho e sentia que ele via através de sua pele, enxergando a podridão que ela tentava esconder com perfume francês. Agora, a máscara de bondade que ela usava para as fotos sociais estava começando a rachar sob o peso de sua própria maldade. Se você sente que a verdadeira nobreza está no coração e não na conta bancária, este é o momento de mostrar seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e vamos juntos descobrir como a justiça divina age no silêncio dos humildes. Dona Inês, no seu caixote de madeira, representava a fé que move montanhas, enquanto Bianca representava a pedra que seria lançada ao mar. O homem de linho parou diante de uma fonte de água e observou seu reflexo, sabendo que a hora da verdade estava chegando. Ele não usava força física, mas sua autoridade mansa começava a alterar a atmosfera de toda a propriedade dos Cavalcante. Os convidados começaram a sentir um desconforto súbito, como se o ar estivesse ficando mais rarefeito e a alegria fosse apenas superficial. O banquete da exclusão estava servido, e todos estavam prestes a provar o sabor amargo da justiça que nasce do desprezo aos pequenos. Ricardo evitava olhar para a porta dos fundos, tentando afogar sua consciência em copos de uísque caro e conversas fúteis. Mas o olhar do estranho o perseguia, lembrando-o de que o sangue que corria em suas veias era o mesmo da mulher que ele expulsou. A tensão aumentava a cada minuto, preparando o terreno para uma revelação que mudaria a vida de todos para sempre. Bianca, em sua fúria silenciosa, decidiu que faria um último ato de humilhação para garantir sua soberania absoluta sobre a família. Ela não sabia que estava cavando o próprio abismo com cada palavra de desprezo que lançava contra a sogra. O estranho de branco sorriu tristemente, pois sabia que a dor da transformação seria a única forma de salvar aquela alma perdida na vaidade. A noite de gala estava prestes a se transformar em uma lição de vida que Gramado jamais esqueceria através dos tempos. O momento da entrada do bolo de 7 andares era para ser o ápice da glória de Bianca, mas tornou-se o palco de sua maior vergonha. O salão silenciou quando a enorme estrutura de açúcar, decorada com fios de ouro comestível e orquídeas raras, cruzou o recinto. Para humilhar definitivamente Dona Inês, Bianca a chamou para a frente de todos com um sorriso venenoso. Ela alegou em voz alta que alguém de sua classe deveria ser útil e servir os convidados ilustres.
Bianca entregou uma faca de prata cravejada de cristais para a sogra, cujas mãos tremiam diante de centenas de olhares curiosos. O noivo, Ricardo, permaneceu estático, covarde diante da crueldade da esposa que agora comandava seu destino. Quando Dona Inês, com os olhos marejados, tocou a lâmina na cobertura perfeita, algo aterrorizante aconteceu diante de todos. O bolo, que parecia uma obra de arte por fora, começou a exalar um odor fétido que tomou conta do ambiente em segundos. Ao ser cortado, o recheio revelou-se seco, escuro e mofado, como se tivesse apodrecido por décadas em apenas um instante. Os convidados recuaram com nojo, cobrindo os narizes com lenços de seda, enquanto murmúrios de horror enchiam o salão de gramado. Bianca, em um surto de fúria cega, não suportou a quebra de sua perfeição e gritou contra a mulher humilde. Ela acusou Inês de ter amaldiçoado a festa com sua pobreza e sua presença indesejada, descarregando toda a sua frustração. O homem do jardim, vestido com seu linho simples, observava tudo da entrada do salão principal com uma calma que contrastava com o caos. Por um momento, seus olhos cruzaram com os de Bianca, transmitindo uma tristeza tão profunda que ela sentiu um aperto no peito. Ela confundiu aquela compaixão divina com um julgamento implacável e gritou para que os seguranças o expulsassem também. A elite, que antes bajulava Bianca, agora ria abertamente da situação, transformando o casamento dos sonhos em um circo de crueldade. O estranho não resistiu aos seguranças, apenas caminhou para fora, deixando um rastro de luz onde passava. Dona Inês soltou a faca de prata, que caiu no chão com um som metálico que pareceu ecoar por toda a eternidade. Bianca estava sozinha no centro do salão, cercada por um banquete que cheirava à morte e por amigos que celebravam sua desgraça. O bolo apodrecido era o espelho exato de sua alma, bela por fora, mas corrompida por dentro pela soberba. Naquele momento, a máscara de perfeição da família Cavalcante caiu definitivamente, revelando a fragilidade de um império construído sobre a dor alheia. A verdade estava nua diante de todos, e o brilho dos diamantes de Bianca parecia ter se apagado para sempre. Se você acredita que a soberba precede a queda e que Deus exalta os humildes no tempo certo, apoie esta mensagem. Deixe seu like e inscreva-se no canal para ver como a justiça divina transforma o luto em renovação. O estranho de linho parou no portão da mansão e olhou para o céu estrelado, sabendo que o processo de poda havia começado. Ele não precisou dizer nada para que o castelo de cartas de Bianca começasse a balançar sob o peso da verdade. A noite, que deveria ser de celebração, tornou-se o marco inicial de uma derrocada que ninguém poderia prever. O pão que ele trouxe no cesto ainda estava fresco, enquanto o banquete de milhares de reais apodrecia nas mesas de luxo. Bianca sentia o chão sumir sob seus pés, mas seu coração ainda estava endurecido como a pedra que ela rejeitou. A sombra do homem de branco desapareceu na estrada, mas sua presença permaneceu como um juiz invisível naquele cenário de ruínas. O silêncio que se seguiu ao escândalo era o prelúdio de uma tempestade que mudaria a vida da herdeira para sempre. Dona Inês saiu pelos fundos, levando consigo a dignidade que Bianca nunca conseguiu comprar com toda a sua fortuna acumulada. A justiça não veio com raios ou trovões, mas através da simples revelação da natureza real das coisas. Naquela noite, em Gramado, o ouro perdeu o brilho e a verdade começou seu trabalho silencioso de destruição e reconstrução. Meses após o fatídico casamento em Gramado, a vida de Bianca começou a desmoronar em um efeito dominó implacável de traições e perdas financeiras. Ricardo revelou ser um viciado em jogos de azar e fugiu no meio da noite, levando consigo o restante das joias de família e o pouco que restava nas contas bancárias. Bianca acordou um dia e descobriu que estava sozinha, cercada por dívidas monumentais que consumiam até a última propriedade herdada de seus pais. Ela buscou desesperadamente a ajuda daqueles que considerava seus amigos influentes, pessoas que brindaram com ela na festa de luxo. No entanto, todas as portas se fecharam na sua cara, com a mesma frieza gélida que ela tratou Dona Inês naquela noite. Ninguém atendia suas chamadas, ninguém oferecia um ombro amigo, e o silêncio da elite brasileira era a resposta para sua antiga arrogância. Uma tentativa desesperada de reconstruir a empresa de mármore fracassou tragicamente
quando o carregamento principal foi apreendido pela Polícia Federal. Irregularidades fiscais e crimes ambientais que seu pai escondeu por décadas vieram à tona, sujando o nome da família Cavalcante para sempre. Sem dinheiro e sem teto, Bianca ficou gravemente doente, desenvolvendo uma pneumonia severa que a deixou acamada e debilitada. Ela acabou em um hospital público lotado, sem ninguém para segurar sua mão ou trazer um copo de água fresca. Naquela cama fria de hospital, ela viu o estranho de linho novamente, caminhando silenciosamente entre os leitos dos doentes mais pobres. Ele não a curou milagrosamente com um estalar de dedos, deixando-a enfrentar a escuridão absoluta de suas escolhas passadas. Bianca sentia o peso de cada palavra de desprezo que lançou sobre os humildes, agora que ela mesma era uma deles. O estranho apenas parou ao pé de sua cama e olhou para ela com uma compaixão que doía mais do que qualquer bronca. Ele não trazia ouro, mas trazia a presença que ela tanto ignorou quando estava no topo de sua pirâmide de vaidade. Bianca percebeu que o império de papel que ela construiu foi levado pelo vento da verdade divina. A queda não foi um castigo externo, mas a consequência natural de uma vida sem alicerces de amor e justiça. Se você sente que a vida está te testando e que apenas a fé pode te sustentar no meio da tempestade, mostre sua força. Deixe seu like e inscreva-se no canal, pois a reconstrução de uma alma começa quando todo o orgulho é quebrado. Bianca chorava todas as noites, lembrando-se do bolo apodrecido que agora era a metáfora perfeita de sua antiga vida social. O estranho tocou suavemente em sua testa febril, e por um momento, a dor parecia suportável através daquele gesto de carinho puro. Ela não tinha mais os lençóis de seda de 1000 fios, apenas um cobertor áspero e a consciência que despertava. O homem de branco mencionou que o mármore mais duro é aquele que protege o coração humano contra a misericórdia. Bianca sentiu que suas defesas estavam caindo uma a uma, deixando-a nua diante da realidade de sua própria miséria espiritual. Ela se viu como realmente era, uma mulher que tinha tudo e, ao mesmo tempo, não tinha nada que o fogo não pudesse consumir. O hospital era um lugar de dor, mas também de uma verdade que o condomínio fechado em Gramado nunca permitiu que ela visse. A cada respiração difícil, ela pedia perdão por ter se achado superior aos outros por causa de pedaços de papel moeda. O estranho desapareceu nos corredores do hospital, deixando Bianca com a solidão necessária para sua profunda reflexão. Ela entendeu que Deus não a abandonou, mas permitiu que ela perdesse o mundo para que pudesse, finalmente, encontrar a si mesma. O silêncio do hospital era o oratório onde sua alma começava a ser moldada novamente, longe dos aplausos falsos da sociedade. Bianca agora sabia que a dignidade não dependia de uma conta bancária, mas da paz que ela sentiu quando aquele homem a olhou. A jornada para o fundo do poço foi necessária para que ela pudesse ver as estrelas que o brilho das luzes da mansão escondia. Ela estava pronta para deixar o passado de mármore para trás e começar a caminhar sobre a terra simples da humildade. Na penumbra do pequeno quarto alugado onde agora mora, em um bairro simples de Porto Alegre, Bianca encontra o relicário que Dona Inês tentou lhe entregar no dia do casamento. O objeto de prata, que antes ela considerava lixo embrulhado em jornal, estava esquecido no fundo de uma mala velha, a única que restou após o despejo da cobertura. Com as mãos ainda trêmulas pela fraqueza da pneumonia, ela abre a peça com cuidado e encontra uma foto amarelada de Ricardo ainda criança, sorrindo ao lado de sua mãe lavadeira. No verso da imagem, havia uma frase escrita com uma caligrafia humilde, mas firme. O amor não busca os seus próprios interesses. Ele se alegra com a verdade. Pela primeira vez em muitos anos, Bianca chora de uma forma diferente. Não são lágrimas de raiva pelo dinheiro perdido, nem de pena de si mesma pela falência da empresa de mármore. Ela chora pela dignidade que destruiu e pela humanidade que pisoteou em busca de um trono de vidro que se quebrou em 1000 pedaços. Ela se lembra das palavras do estranho no apartamento, aquele homem de linho que via através de suas máscaras, e finalmente entende o significado da pedra branca. A pedra branca que ela jogou no chão do condomínio era o símbolo da pureza e da retidão que ela desprezou por causa do brilho falso do ouro e do status social. O silêncio daquela noite no quarto alugado não é mais assustador ou solitário, mas sim
um espaço sagrado para a oração que ela nunca soube ou quis fazer. Bianca percebe que passou a vida inteira tentando ser servida por todos, exigindo reverência e luxo, enquanto a verdadeira vida estava no ato de servir e acolher. Ela decide naquele momento que, se sobreviver àquela doença e àquela miséria, sua vida não será mais sobre o acúmulo de bens, mas sobre como ela pode restaurar o que quebrou. A imagem de Dona Inês sendo levada para os fundos da mansão queima em sua mente como uma ferida aberta, que só o perdão pode fechar. Ela entende que o estranho de branco não veio para salvar suas finanças, mas para resgatar sua alma do abismo de soberba onde ela se afogava voluntariamente. O relicário de prata agora brilha mais do que todos os diamantes que ela um dia possuiu, pois ele carrega a história de um amor que sobreviveu à rejeição. Bianca sente uma paz estranha começar a preencher o vazio deixado pela ganância e pela vaidade desenfreada. Ela olha para as paredes descascadas do quarto e não vê mais uma prisão, mas o ponto de partida para uma nova mulher que está nascendo das cinzas do orgulho. O arrependimento é profundo e dói, mas é uma dor que cura as feridas invisíveis que o egoísmo causou ao longo de décadas de privilégios. Se você sente que nunca é tarde para pedir perdão e que a verdadeira mudança começa dentro de nós, deixe sua marca de esperança. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra recomeço para selar sua própria jornada de luz. Bianca passa a noite em vigília, abraçada ao relicário, sentindo que cada lágrima derramada limpa um pouco da sujeira do seu passado de prepotência. Ela não busca mais vingança contra Ricardo ou contra os amigos que a abandonaram na hora da necessidade extrema. Ela agora busca apenas a força necessária para olhar nos olhos de Dona Inês e dizer as palavras que deveriam ter sido ditas há 5 anos atrás. O estranho de linho parece estar presente naquele silêncio, observando a transformação da pedra bruta em um coração de carne capaz de sentir a dor do próximo. A respiração de Bianca torna-se mais leve, como se o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros pela mão invisível da providência divina. Ela adormece com uma promessa silenciosa de que suas mãos, que antes só serviam para apontar defeitos, agora serviriam para levantar aqueles que caíram. O amanhecer entra pela pequena janela do quarto, trazendo uma luz nova que não reflete em joias, mas na alma de alguém que finalmente encontrou o caminho de casa. A verdadeira redenção não acontece em palácios, mas no oratório íntimo de um coração que se reconhece pequeno diante do Criador. Bianca acorda com uma determinação que nunca teve quando era a rainha da alta sociedade de Gramado. Ela sabe que o caminho de volta será longo e difícil, mas a pedra branca da verdade agora guia seus passos na direção certa. O orgulho morreu naquela penumbra, e em seu lugar surgiu uma semente de esperança que começará a brotar na terra da humildade. O banquete da vida está sendo preparado novamente, mas desta vez, Bianca quer estar na cozinha, servindo com amor, e não sendo servida com arrogância. Ela se levanta com dificuldade, mas com uma dignidade que o dinheiro nunca pôde comprar, pronta para enfrentar o mundo com os olhos da fé. A história de Bianca não terminou no hospital ou na falência. Ela está apenas começando nas páginas em branco do perdão sincero. O estranho de branco sorri em algum lugar do caminho, pois uma ovelha perdida finalmente ouviu o chamado para retornar ao aprisco da paz. A luz de Cristo brilha nas pequenas decisões cotidianas, e Bianca está prestes a tomar a decisão mais importante de toda a sua existência. O relicário de prata é o seu mapa, e a humildade será o seu cajado nessa jornada de volta para a luz que nunca se apaga. Bianca conseguiu um emprego humilde em uma pequena padaria comunitária na periferia de Porto Alegre, longe de todo o glamour e dos olhares de julgamento de Gramado. O trabalho era pesado e começava antes do sol nascer, exigindo que ela carregasse sacos de farinha e limpasse o chão que cheirava a fermento e suor. Suas mãos, que antes eram adornadas por anéis de diamante, agora estavam marcadas pelo calor do forno e pelo esforço constante do serviço braçal. De forma inexplicável, Bianca começou a ter ideias inovadoras de gestão e atendimento que salvaram a pequena padaria da falência iminente em poucas semanas. Ela aplicava o conhecimento que herdou, mas desta vez o fazia com uma intenção pura de ajudar o próximo e não para inflar seu próprio ego. O negócio começou a prosperar tanto que passou a atrair clientes de toda a região,
transformando o bairro humilde em um ponto de encontro. Uma tarde chuvosa, uma senhora idosa e curvada entrou na loja procurando por um pedaço de pão amanhecido, pois não tinha como pagar por um novo. Para a surpresa absoluta de Bianca, aquela mulher era Dona Inês, que agora vivia em um abrigo municipal após ser despejada por causa das dívidas impagáveis de Ricardo. O choque foi imediato, e Bianca sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um instante sagrado de revelação. Ela não hesitou nem por um segundo. Bianca ajoelhou-se diante da sogra sobre o chão de ladrilhos da padaria, diante de todos os clientes. Com lágrimas sinceras escorrendo pelo rosto, ela pediu perdão por cada palavra de ódio e por cada gesto de exclusão que cometeu no passado. Bianca ofereceu sua própria cama, seu sustento, e prometeu cuidar de Dona Inês como se fosse sua própria mãe, até o fim de seus dias. Naquele momento de humildade radical, as coincidências divinas começaram a se alinhar de uma forma que desafiava qualquer lógica humana. Um advogado que frequentava a padaria ouviu a conversa e revelou que uma pequena terra de Inês havia sido valorizada. O que antes era considerado um terreno sem valor no interior, agora era desejado por causa de uma nova rodovia federal que passaria por ali. A vida de ambas começou a florescer novamente, mas não do brilho frio do mármore, mas da terra fértil e do perdão genuíno. Bianca percebeu que Deus a levou ao deserto para que ela pudesse finalmente apreciar o valor de uma gota de água e de um abraço. A presença do homem de linho rústico parecia pairar no ar da padaria, abençoando aquele reencontro que curava feridas de 5 anos de sofrimento. A justiça de Deus não foi sobre destruir Bianca, mas sobre reconstruir nela um coração capaz de amar sem condições. Se você acredita que o perdão tem o poder de abrir portas que o dinheiro jamais conseguirá tocar, apoie esta história de redenção. Deixe seu like e inscreva-se no canal para testemunhar como o amor de Cristo restaura o que o orgulho tentou aniquilar. Bianca agora entendia que sua verdadeira fortuna não estava guardada em bancos, mas no brilho dos olhos de Dona Inês ao ser acolhida. O estranho de branco sorria na sombra da porta, sabendo que a pedra branca finalmente encontrara o seu lugar no alicerce daquela nova família. A prosperidade que agora chegava não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta para abençoar todos aqueles que viviam à margem. O pão que Bianca amassava todas as manhãs tinha o sabor da esperança e a textura da misericórdia que ela mesma recebeu de Deus. Cada centavo ganho na padaria era compartilhado com generosidade, pois Bianca aprendera que mãos abertas recebem muito mais do que punhos cerrados. O caminho do retorno estava completo, e o que era cinza no dia do casamento, agora tornara-se luz viva e pulsante no coração da periferia. Dona Inês sentou-se à mesa e, pela primeira vez em anos, comeu um pão quente que não tinha o gosto amargo da humilhação ou da tristeza. Bianca servia a sogra com uma alegria que nenhum banquete de luxo em Gramado jamais conseguiu proporcionar à sua alma sedenta. A transformação estava selada, e o futuro brilhava com a promessa de que o amor é a única moeda que nunca desvaloriza diante do céu. O estranho de linho afastou-se da padaria, deixando para trás o perfume do trigo novo e a certeza de que a paz havia voltado para ficar. 2 anos se passaram, e a vida floresceu onde antes havia apenas a frieza do mármore e do orgulho. Bianca e Dona Inês agora gerenciam juntas um centro de acolhimento para mulheres desamparadas na periferia. O projeto foi financiado pela venda daquela terra de Inês que o mundo considerava inútil, mas Deus valorizou. Bianca estava organizando uma pequena celebração para as novas acolhidas quando sentiu uma presença familiar no portão. Entre as mulheres que chegavam, ela viu o homem de linho rústico entregando um cesto de pães frescos. O sol de Porto Alegre refletia em seu rosto sereno e seus olhos brilhavam com uma luz eterna. Bianca correu em sua direção, querendo agradecer por aquela visita silenciosa em seu momento mais sombrio. Ela queria dizer que a pedra branca salvou sua alma, mas ele apenas sorriu com doçura infinita. O estranho apontou para a mesa comunitária, onde o pão estava sendo partido e partilhado entre todas. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu sempre estarei à mesa, ele sussurrou suavemente. Antes que Bianca pudesse dizer qualquer outra palavra, ele se misturou à multidão e desapareceu como o vento. No bolso de seu avental simples,
A pequena pedra branca do casamento agora brilhava com luz própria. Ela entendeu finalmente que o banquete real nunca foi sobre o bolo de 7 andares ou luxo. A verdadeira festa acontece quando o amor não exige nada em troca e o orgulho é vencido. Bianca voltou para junto de Dona Inês e sentiu que sua missão estava apenas começando naquele lugar. A paz que ela tanto buscou no dinheiro, finalmente encontrou no serviço humilde aos que sofrem como ela sofreu. O centro de acolhimento tornou-se um farol de esperança para toda a comunidade que antes vivia esquecida. Jesus não precisou de grandes milagres para transformar aquela vida, apenas de sua presença constante e mansa. A história de Bianca ensina que a queda é o convite de Deus para um novo e verdadeiro alicerce. Se esta jornada de redenção tocou seu coração e lembrou que Deus age no silêncio, apoie-nos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra amor, se você crê no perdão. Que a paz do Senhor acompanhe seus passos e que sua mesa nunca falte o pão da partilha.